Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, à 1h30 da tarde, um horário tradicional aqui na região do debate político e, claro, da discussão dos temas que fazem aqui o nosso dia a dia, não é? Meio ambiente, saúde, transporte, segurança pública, educação, enfim, os temas importantes, não é? Com os quais nos deparamos dia após dia aqui na região metropolitana e o espaço sempre aberto para o debate dos temas importantes, também de nível nacional, de nível estadual, enfim, os assuntos que estão no nosso dia a dia, e esse confronto aí que nos amedronta a todos, né, nos espanta a todos, o presidente da França, Macron, e a premier Angela Merkel da Alemanha, pautando, né, a reunião do G7 nesse final de semana na França, com o problema que está acontecendo na Amazônia, né? Não só os desmatamentos, mas também os incêndios que estão acontecendo por lá, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, mais confuso do que cachorro em dia de mudança, acho que não sabe para onde atira, não sabe o que fala, não sabe o que acontece, né? Uma hora são as ONGs, outra hora são os governadores que não estão atuando, não estão colaborando, outra hora é a Alemanha, outra hora é a França, assim. Eu sei que ele enfiou o Brasil numa confusão desgraçada que eu não sei como é que nós vamos sair. Só falta ele declarar guerra à França, né, e à Alemanha, né? É o que nos falta. E o general respeitável, né? General, não é o Heleno, é o Vilas Boas, né? Um general extremamente respeitável, tem uma carreira respeitável, né? No Exército Brasileiro, enfim, também veio dizer que nós estamos ameaçados, enfim, olha, sei lá, viu? É um ponto de interrogação monstruoso, não sabemos onde estamos, não sabemos para onde vamos, estamos no meio de uma confusão daquelas. Lembrando que de segunda a sexta você confere a reprise aqui do Ponto de Vista, sempre aqui na Santa Cecília TV a partir das 8 da noite. Caio França, deputado estadual do PSB, mais uma vez está aqui com a gente, participando conosco para falar aqui das coisas da região, sobre o que acontece de importante na Assembleia, né? Os projetos que ele vem colocando em pauta, colocando em discussão, e tentar explicar para a gente por que é que João Dória não vem à Baixada Santista. Tudo bem, Caio? Prazer revê-lo. Olá, Boturão, aos amigos da mesa também. Boa tarde a você que nos acompanha. É um prazer poder retornar aqui numa semana turbulenta aí, tanto em especial no governo federal, mas no estado também. João Dória com Bolsonaro também. O João Dória tenta se afastar agora, né, do que aconteceu na campanha. Então, bastante movimentada politicamente. Na Assembleia, eu diria que a principal tarefa do governo no momento relevante aqui para a Baixada, porque é a extinção da Dersa, né? Um órgão que a gente conhece muito bem aqui, que é responsável hoje principalmente pelas travessias. Então, está avançando o projeto lá, mas um momento importante para a gente discutir aqui e trazer mais transparência aos nossos amigos aqui da Baixada. Muito bem, obrigado ao Caio por estar conosco. E o Iberê Cirda, nosso professor de marketing político, não é? Especialista no marketing político, mais uma vez está conosco para colaborar com a gente aqui também. Tudo bem, Berê? Tudo, é sempre um prazer estar revendo o Caio, que fazia tempo que não sentávamos na mesma bancada. Tem razão. Mas eu fico muito feliz de poder estar com vocês. E o nosso Marco Santana, atento às redes sociais, sempre lá na ponta, conferindo aí o que de mais importante vai acontecendo durante o dia e a sua participação também, que é muito significativa aqui com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Deixar um cumprimento aqui para o Ed Carlos Cantareira, que já mandou uma mensagem aqui, parabenizando o Caio França, que diz que é um grande parceiro do projeto Cantareira. O esporte é saúde e educação. Um abraço ao Ed Carlos. Tem um grande programa lá, viu? Vale a pena conhecer no Cantareira. Uma das melhores quadras de futebol society da Baixada está lá. Um abração ao Ed lá. Eu quero deixar um abraço aqui ao Roberto Terpilauskas, artista plástico, que ontem encontrei, disse que também é espectador assíduo do Ponto de Vista, que gosta muito dos debates aqui. Um grande abraço, Roberto. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre conferindo a reprise, né? 8 da noite, lembrando que o programa termina às 12h30 ao vivo até a reprise começar. Hoje é sexta-feira, mas que
de alguns anos para cá, não tem sexta, sábado, domingo, alguns feriados a gente se livra, né? De confusões, de polêmicas, né? E de coisas inacreditáveis que acontecem na combalida República Brasileira. Bom, o Caio Iberê, enfim, né? Nós tivemos ontem a atuação da Polícia Federal por aqui, né? Tem que lamentar, né? Evidentemente o Caio representando aí a classe política nesta edição aqui do Ponto de Vista, lamentar a prisão do ex-deputado Marcelo Squassonio, né? Apontado aí pela Polícia Federal como provável cabeça e provável responsável por todo aquele esquema, né? Aquele esquema de fraudes que teria lesado aí a Codesp e, enfim, os cofres públicos, né? Aproximadamente 100 bilhões de reais, né? Prisão temporária, 5 dias, né? Pode ser prorrogada mais 5 ou, de repente, se tornar até uma prisão preventiva, né? E aí não há exatamente um tempo determinado aí para a pessoa sair, enfim. É uma pena, mas o Porto Santos continua exportando, né? Exportando, né? Para o país inteiro, uma imagem muito ruim, né? É verdade, lamento aí também, até porque a gente espera que isso possa ser bastante esclarecido, que, claro, ele tenha direito a todas as suas defesas, mas, de fato, as alegações apresentadas pela Polícia Federal, pelo delegado que está acompanhando o caso, parecem bastante consistentes. Vamos aguardar para ver quais são as nuances aí do processo, mas, de fato, acaba ficando difícil aí você fazer a defesa da Codesp, vendo que, mais uma vez, é alvo de investigação. Já tivemos, se não me engano, no ano passado, no ano retrasado, o presidente também foi alvo de uma operação e acabou sendo preso. Então, fica difícil você fazer a defesa no momento que a gente percebe que os órgãos, enfim, não têm controle. Infelizmente, as indicações políticas acabam, muitas das vezes, não correspondendo e aí fazendo somente aquilo que interesse aquele que o indicou. Então, é triste a gente ver isso no principal porto da América Latina, onde passa aqui 1/3 da nossa riqueza. Então, se eu não me engano, o presidente Bolsonaro colocou o Porto de Santos no rol das privatizações aí. Então, não só o Porto de Santos, mas também outros mais. Ele colocou, estranhamente, o Porto de São Sebastião, mas é um porto estadual, do Estado. Então, acho que até talvez em consonância, em parceria com o governo do Estado, mas colocou tanto um quanto o outro num projeto de privatizações que ele tem feito. E aí, Berê, mais uma vez o Porto não é nas mais páginas o Porto, policiais. Não é o Porto. O que nos assusta é que nem pescador isso aqui, viu? Onde cavoca tem minhoca, não tem jeito. Está se pegando fraudes, roubalheira em qualquer canto que você apertar, raspar, colocar alguém, sai de alguma forma. Então não é muita novidade. Isso assusta o brasileiro. Nós não sabemos muito para onde correr. É um que promete que vai acabar, é o outro que diz que vai prender, é o outro que diz que não foi. Então, é assustador. Não é novidade? Não é. Nós estamos falando disso, já falamos lá atrás com a história do Temer, nós estamos aqui, né, nesse porto. Então, a preocupação é que hoje é o porto, que se amanhã for na Dersa, aí vão cavocar, cutucar, vai descobrir... Não sei. Isto é que nos deixa meio assustado, quer dizer, não tem muito para onde correr, não. Não é novidade. Gostaria de não ter, que essa notícia não abrisse nenhum programa de debate. Claro. Isso é uma coisa Teríamos todos, né? É uma coisa tão desastrosa, coloca tão para baixo, tão desesperançoso, né? Que você fala, não é possível que qualquer canto exista o diabo desta corrupção, da roubalheira, seja onde for. Ninguém está aqui acusando nem o deputado, nem ninguém. Mas vai se usar apenas... todos os meios legais, jurídicos, para que mostre a sua inocência. Mas que é complicado, é complicado. Lembrando que a prisão dos Squassonio, mais 18 pessoas que circulavam aí por essa situação toda, essas prisões são frutos de uma delação premiada. Eu não vou lembrar agora qual foi a figura que fez essa delação, mas deu aí a linha toda e a Polícia Federal foi seguindo aí. Pois não, Santana? Só o caso de corrupção já por si só é dramático, é terrível, mas esse caso ganha contornos piores ainda, porque é o resultado de uma investigação conjunta, uma força-tarefa envolvendo a Polícia Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da República, o Tribunal de Contas da União, Receita Federal, quer dizer, uma série de profissionais envolvidos nessa investigação.
E não é um simples caso de corrupção envolvendo um desfalque de estimados 100 milhões de reais. O problema é o objeto desses contratos, que trata da vigilância, da segurança do Porto de Santos. Parece que nos contratos o número de câmeras contratadas não foram entregues, se contratou um serviço para fiscalização por drones, que eles nunca saíram do ar, alguns equipamentos nunca deixaram de serem desencaixotados, o sistema de vigilância da navegação no canal do Estóreo também está sob suspeita. Quer dizer, é uma situação que envolve diretamente a segurança do porto e, consequentemente, o combate ao tráfico internacional de drogas. A gente sabe muito bem que o Porto de Santos virou uma rota de tráfico internacional de drogas, inclusive envolvendo o crime organizado, a facção criminosa. Há a possibilidade desses todos aí também estarem... Então, existe a suspeita, Edgar, de que envolvidos, né? Então, esse que é... Por enquanto, nada definido. Né? Esse acho que é a grande má notícia, né? Não se trata apenas de um, entre aspas, simples caso de corrupção. É um caso que envolve uma organização internacional criminosa muito grande, envolvendo o tráfico de drogas. Então, é uma coisa muito séria. Mas parece, Marco, também, que não para por aí, não. Eu acho que vem com veículos, com pessoas. É uma coisa muito complicada. Essa operação ainda é só a primeira página. Vai virar muito mais. Mais um episódio triste aí do Porto de lamentável, Santos. né? Joga o Porto mais uma vez nas páginas policiais, enfim, um deputado nosso aqui, regional, aqui de Guarujá, enfim, foi vereador, foi presidente da Câmara, essa coisa toda. Participou aqui do programa algumas vezes, enfim, né? E a gente lamenta profundamente que isso tenha ocorrido. Agora, se tiver a culpa no cartório, amigo, tem que pagar, independentemente de ser Guarujá, Santos, Manaus, Belém, Porto Alegre, não importa, né? Vamos tentar limpar e melhorar essas situações todas. Bom, a gente falou a respeito do governador João Dória, enfim, né, que lamentavelmente em 8 meses, né, com todo respeito ao Dória e ao Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória não esteve aqui. São 8 meses de governo que a Baixada Santista não sabe o que é receber uma visita do governador do Estado. E como lembrou o Caio França, uma questão que a gente ia até comentar, né, é importante a explicação. Já foi aprovado na Assembleia aí ainda não. A extinção da Dersa, não, né? Não, está avançando. A gente tem algumas bancadas que têm condicionado a aprovação a algumas outras coisas. Por exemplo, existem dúvidas. Na prática não, mas acho que é mais até para trazer alguns desgastes. Porque lá atrás, logo no início da legislatura, não sei se vocês vão lembrar, algumas bancadas apresentaram a CPI da Dersa, até por conta da história do Paulo Preto e tal. E aí, a bancada dos tucanos acabou e conseguiu protocolar na frente outras CPIs com importância praticamente muito menor ou zero do que aquela. Mas, como o protocolo ele não olha o objeto, ele simplesmente olha a ordem de chegada, então não deu tempo de instalar ainda a CPI da Dersa, por conta do regimento da casa. Então estão condicionando a aprovação da extinção a que o governo retire algumas CPIs para que possa entrar a CPI da Dersa. Eu compreendo tudo isso, mas é claro que nós devemos avançar na votação da Dersa, na extinção, na liquidação, até porque hoje o serviço praticamente ele já é todo terceirizado. Independente disso, a CPI vai acontecer, os documentos, mesmo quando você extingue, quando você liquida uma empresa, os documentos permanecem. O governo tem a responsabilidade de manter os documentos e tal, e as pessoas que estão lá continuarão, obviamente, existindo. Então, uma coisa, embora estejam condicionando, não está atrelada à outra. Então, é possível que a gente vote a liquidação, a extinção da Dersa, e a gente até o final da legislatura consiga ter uma CPI também da Dersa. Independente disso, óbvio, o processo judicial em relação à Dersa, Paulo Preto e companhia, tem dado sequência, tem avançado. Inclusive, tem a possibilidade de fazer delação, também o próprio Paulo Preto e tal. Então, é mais para causar um pouco de desgaste aí de algumas bancadas em relação ao governo. Mas deve ser aprovada aí na próxima semana, muito possivelmente. Com relação ao ex-presidente, o Casagrande, como é que chama ele, meu Deus do céu? Me foge o nome. O Laurence Casagrande. Salvo engano, o Laurence está preso, né? Tava preso. Ele está preso ainda? Acho que sim, não tenho informação, mas eu não tive informação da soltura dele. Mas acredito que sim. Aí tem a ver com o Rodoanel, né? São as obras do Rodoanel e tal, que o Laurence acabou
sendo preso. Acho que está numa preventiva também e acabou ficando, assim como você já anunciou aqui no início do programa. As preventivas têm também se perpetuado aí pelo Brasil afora. Mas retomando aí, a gente deve aprovar a liquidação da Dersa na próxima semana. E aí na semana e a CPI também vai acontecer na Assembleia e, obviamente, os questionamentos judiciais, o processo judicial envolvendo Paulo Preto e companhia também tem sequência na Justiça. Bom, o que importa, me parece, né, Caio, eu já disse aqui várias vezes, acho que todos concordam, é o seguinte, se a Dersa for extinta, se não for extinta, enfim, não é problema nosso aqui. O que importa para nós é como é que ficam essas travessias, né? Porque está em debate, em discussão a ponte, né? O sistema Santa Cecília de Rádio e TV promoveu um importante debate lá no Cine Coliseu, que parecia um fla-flu, né? Pró-ponte de um lado, contra-ponte do outro, enfim, argumentos que foram colocados, essa coisa toda. Não se chegou a conclusão nenhuma. O que a gente sabe, foi até dito pelo prefeito lá, você também já eu tive no debate anterior, que foi aqui no Teatro Guarani. Eu tive no primeiro debate, que foi realizado pelo Consema. Essa ponte, uma ideia que surgiu no governo Márcio França, não sei se exatamente pelo governador Márcio França na época, enfim, mas foi no governo Márcio França. Esse acordo a ponte seria construída pela Ecovias. Enfim, o Dória assumiu, comprou a ideia e, segundo o Paulo Alexandre explicou lá no evento, consultou o próprio prefeito, conversou com o Paulo Alexandre, o que você pensa e tal, eu concordo, estou a fim de fazer a ponte, acho que é importante, e o Paulo Alexandre também, não, claro, vamos fazer e tal. Mas só que fica uma confusão danada aí envolvendo essa comunidade portuária, especificamente uma determinada empresa que tem direito a um outro berço, né, e o berço passa ali justamente naquela região ali por onde vai passar a ponte e tal, uma confusão danada. Não sei como é que está esse andamento. O que importa para nós é resolver esse problema. Se com Dersa ou sem Dersa, não é verdade? Sim, com certeza. Bom, são dois assuntos que, embora correlatos, mas são diferentes. Né? A liquidação da Dersa, que a gente tem apertado muito e teremos aí a ida do secretário de Transporte para poder falar de como é que ficarão as travessias, como é que ficarão as pessoas que trabalham hoje, se serão reaproveitadas, se vai ter um novo contrato ou não. Esse é um outro erro que acontecia muito. Tinha um contrato para locação das embarcações, um outro contrato para quem opera a parte de RH, um outro contrato para quem faz a manutenção. Então, assim, uma complicação, porque um reclama do outro, terra que todo mundo reclama, como é que é? Terra que todo mundo chora, causa falta pão e ninguém tem razão. Tem pão, né? Todo mundo chora e ninguém tem razão. Todo mundo grita e ninguém tem razão. Isso, era um dos problemas. Agora, voltando à velha discussão de ligação seca entre Santos e Guarujá, assim, a discussão é sempre importante, mas chega um momento também, Boturão, que a gente quer ver as coisas acontecerem. Hoje, o que está colocado, na minha avaliação, é o projeto de ponte, com dinheiro privado, com expectativa de muitas possibilidades, porque há interesse da iniciativa privada em fazê-lo. O governo, obviamente, que não tem 2, 3, 4, 5 bilhões que custa o túnel para colocar em fazer essa obra. Nesse caso, não tem desapropriação, o que me parece que deve facilitar um pouco mais o processo, diferente da questão dos túneis. Agora, enfim, é mais um processo que pode se arrastar, às vezes, por interesses de terminais portuários ou por interesse de quem quer fazer a obra da ponte, e a população acaba ficando, às vezes, em segundo e terceiro plano, o que é um erro grosseiro nosso aqui. Na minha concepção, hoje o que temos de pé é a possibilidade de ter a ponte. Que tenha a ponte, e se lá na frente a gente tiver condição de ter um túnel, que depois venha o túnel. Agora, a gente, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. A gente tem a oportunidade de ter a ponte, vamos ter a ponte. Ah, mas não é todo mundo que vai ter condição de ir lá do Guarujá ir pela ponte. Claro que a balsa continuará existindo ainda, mas a gente imagina que uma parte das pessoas vão preferir ir pela ponte, e aí, com menos carros na balsa, você consegue dar um pouco mais de qualidade ao serviço, dar mais agilidade ao serviço, enfim. Agora, o que não dá para desperdiçar oportunidades. Tem oportunidade de fazer esse projeto com dinheiro privado, que se faça, na minha avaliação aqui, porque senão fica uma discussão interminável e as coisas não andam. Nós precisamos ainda passar por Conselho Estadual de Meio Ambiente para ver o projeto como um todo, que tem hoje a discussão de um projeto básico. Nós precisamos do projeto executivo, e aí depois, EIA-RIMA, que a gente sabe que não é um processo de um dia para a noite, é um processo longo. Então, na minha avaliação, acho que nesse ponto o governo do Estado tem razão em dar continuidade a um projeto que está bem encaminhado.
Diga, Belo. Então, a preocupação, deputado, é assim, por que dessa morosidade de obras? Não é essa, qualquer. É porque, no fundo, toda obra ela fica politizada. Então, quem está no comando, quem olha a eleição, aí então não, vamos aguardar para mostrar, e aí é aquilo que você falou, a população fica esperando. Ela não tem nada a ver com isso. Aí eu já inaugurei 3 maquetes. Já estive com 3. Por quê? Tudo acaba ficando como? Ah, não, mas vai ter eleição não sei aonde. Então agora o problema em si continua. Então, quando você tirar essa sucessão, essa visão eleitoreira de toda e qualquer obra, você sabe o que eu estou dizendo, que não é que faça, que você... Eu já falei isso no programa uma vez, até pela sua idade, eu tenho muita fé que essa mocidade vai mudar isso. Não é possível, não é possível. Então, se nós ficarmos sempre discutindo obra, olhando quando é que vai ser a eleição, o que é bom, quantos votos me dá e a empreiteira que faz, não se resolve problema nenhum. Então, esta coisa é meio complicada. E a ponte é assim, pela lógica, com a clareza do que eu preciso. Eu preciso de uma ponte ligando A com B. Aí não, mas aí vai vir um artista, vai dizer, mas e o túnel? Mas o túnel, se volta tudo para trás. Tem exemplo aqui o VLT. Ficamos 30 anos com isso parado, brigando para lá e para cá, desapropria, pega, deu dinheiro, não deu dinheiro, a empresa não era a mesma, agora não... Gente, a população fica relegada a 10º plano. Eu acho que precisa haver uma pressão aí, Então, né? Eu até escrevi no Jornal da Hora sobre essa situação. Acho que precisa haver uma pressão popular, redes sociais, enfim, né? Para que se resolva isso logo, né? Sem dúvida. O prefeito está acertado, está acordado com o governador. O prefeito de Santos e o prefeito do Guarujá. os dois também tem interesse nessa obra. Os dois O assinaram prefeito de Guarujá tem interesse, né? Mas a obra ela é única e exclusivamente dentro do município de Santos, né? Sim, Claro que ela vai tem ligar ali a repercussão aí, lógico, claro, não tem, mas a 3 quilômetros do Guarujá. exatamente, E claro lógico. que acaba interessando, até porque, eu falo isso Não porque... teria cabimento o prefeito tomar a decisão sozinho e tal, sem envolver até o prefeito de porque, Guarujá. eu acompanhei muito claro. esse processo que foi no ano passado. Teve que ter autorização do prefeito do Guarujá e até mesmo do Ministério da Defesa, por conta do aeroporto do Guarujá, do aeródromo, porque poderia talvez criar algum embaraço para as aeronaves, porque você precisa ter um calado aí, né, vamos dizer assim, para que as aeronaves possam passar com tranquilidade e tal, e isso poderia causar algum prejuízo. Foi detectado que não há nenhum prejuízo. Hoje o que se fala, assim, para resumir a questão que o espaçamento entre o calado aí, né, dos navios até o início da ponte, que poderia atrapalhar o futuro da navegação. Agora, foi trazido que a maior ponte do mundo tem 75 metros. Essa teria 80 metros. Veja só também, acho que está mais do que suficiente para a gente poder ter... E outra coisa, para a gente que acompanhou ali as discussões, os debates, conversou com empresário de um lado, gestores de um lado, empresários e gestores do outro, né? Ou sai a ponte, ou sai a ponte. Essa história aí de que vamos fazer o túnel porque pode haver um complemento financeiro vindo... Isso aí é um caminhão de areia no projeto para afundar o projeto embaixo da terra, tá certo? Ou um caminhão de terra para afundar o projeto embaixo do buraco, sei lá. Escolham aí a melhor, Boturão, como quiser. Com muito respeito a todo mundo que tem Não há saída defendido o A ou B. jurídica, não há Mas, saída assim, jurídica para isso. Se o governo federal, a gente tem uma baita dificuldade para colocar 1 milhão a mais nos estivadores. No hospital, área de saúde. Nós estamos falando de uma obra aqui que se for túnel, custa mais ou menos 5 bilhões, 4 bilhões de reais, de 4 a 5 bilhões de reais. Pô, será que a gente vai esperar o orçamento tal para ver se realmente pode? Nós estamos falando de dinheiro privado, no caso da ponte, e que eu imagino que a gente vai conseguir ter isso iniciado, ao menos. É um processo que é longo também, mas que pode ser iniciado com começo, meio e fim. Se for túnel, nós vamos retomar do zero praticamente, e aí ter que ter um financiamento, né? Ou do governo federal, do próprio governo do estado, que já sinalizou que não tem interesse em fazer o túnel porque não tem a menor condição de colocar recurso. Então, por isso que eu acho que o que está colocado hoje é a ponte. Bom, vamos fazer. Eu concordo. Vamos fazer. E se tiver uma outra chance depois do túnel, que se faça o túnel também. Fica uma coisa, deputado, fica uma coisa assim. Eu acho que
eu acho que você vai conseguir assistir a inauguração da ponte. Se Deus quiser. Nós Eu vamos acho que também. já não vou chegar lá, mas de sim. qualquer jeito, o Caio eu tenho certeza que vai, viu, cara? Vamos sim. Diga. Eu acho que quando você formula um problema de uma maneira errada, você não acha a solução correta. Então, parece que se criou um falso dilema entre ponte e o túnel, que uma coisa não anula a outra, impede a outra. Então, eu acho que precisamos batalhar para que essa ponte ela seja viabilizada e dar continuidade também, tentar viabilizar também o túnel, mesmo cobrando do governo federal os investimentos necessários, uma parceria do governo do estado e também oferecer à iniciativa privada a construção em troca da concessão. Perfeito. Né? Da mesma maneira como é concedida. Que, aliás, vai ser assim a ponte, né? A ponte será nesse sentido, nesse caminho. Porque a travessia pedagiada, por um eventual túnel também vai ter uma cobrança de passagem, como é que eles falam? Pedagiada. Passagem cobrada, uma coisa diz que não assim, é, falam que não é pedágio, pedágio, né? é pra você não sair não é da que ponte. seja, é um serviço sim, mas tem que ser viabilizado, né? Deixa eu fazer um rápido intervalo, a gente volta na sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, sequência do Ponto de Vista, o Caio França, deputado estadual do PSB, está com a gente aqui, Iberê e o Marcos Santana, sempre atento aí às redes sociais, né? E a gente está discutindo e debatendo aí a questão portuária, enfim, né? Tem perguntas já chegando aí. O Elcio Mendes acompanha a gente ao vivo aqui, ele disse que não pode a população continuar sofrendo com a travessia de Santos e Guarujá. Seja ponte ou túnel, ele quer uma solução urgente. Evidentemente, Tem que razão. não tem saída, né, Caio? Tem Com saída, dersa, isso sem aí. dersa, como é que você vai fazer para viabilizar, para melhorar o sistema completamente ultrapassado e esgotado que é o sistema de bota? Não tem como, né? Arcaico, não tem como, né? E assim, né, para a quantidade de veículos, se a gente estivesse falando num sistema que é muito mais para turistas e tal, você ainda, até charmoso você passar no meio do estuário, enfim, mas não é isso. Nós estamos falando de pessoas que trabalham, que estudam, que precisam vir a Santos ou ir ao Guarujá diariamente, todo dia, o tempo inteiro. lógico. Então, é inviável do jeito que está. Bom, o começo do governo Dória, não é? A gente assistiu aí uma situação muito complicada, jamais vista na história do governo do Estado de São Paulo, o cancelamento dos convênios assinado pelo governador anterior, Márcio França. Os convênios não foram respeitados pelo governo do João Dória. Uma série de dificuldades aqui, problemas em Santos, né? Muitos problemas em Guarujá, enormes problemas em São Vicente, né? E parece que até agora as coisas não foram devidamente esclarecidas ou saneadas, né, deputado? Não, os convênios não foram retomados, né? Com exceção aí dos estivadores, que na verdade foi retomado, porém com a metade do valor. Metade do valor estava acertado. Né? Então, eu entendo também a situação local aqui, assim, eles não podem, não querem brigar tanto, porque também é o governador e tal. Agora, da minha parte, como parlamentar, eu também não posso ser omisso e não ser transparente. A verdade é essa. Foi retomado o convênio? Foi, com a metade do que tinha sido acordado. São Vicente, Guarujá, Itanhaém, outras cidades mais, acabaram sofrendo mais porque eram convênios, em especial para infraestrutura, que acabaram sendo rompidos e não retomados ainda. A explicação era porque não tinha previsão orçamentária. Todas as vezes eu demonstrei que no caso dos convênios de infraestrutura, todos eles têm previsão orçamentária, mas que o governador ele quer, na verdade, escolher onde ele vai colocar esse recurso. E no caso, vamos pensar ainda, se é que realmente não tinha previsão orçamentária para isso, como é que foi retomado o convênio dos estivadores? Claro que A tinha. justificativa é a mesma, porque era um convênio também do ano passado e foi retomado. Além disso, o governador tem 18% de remanejamento que nós deixamos. Então, ele poderia muito bem fazer o remanejamento. Eu tenho conversado, eu não posso negar que eu tenho conversado frequentemente com os secretários, tenho tentado, eu até falei, não é do meu perfil, eu aprendi a ser um conciliador, a tentar o tempo inteiro, na base da conversa, resolver dilemas e problemas. Então eu tenho tentado, nós estamos hoje, Butrão, até faço questão de usar o seu programa aqui, se você me permite, a questão da Ponte dos Barreiros. Vocês tiveram uma reunião agora, recentemente. Que é um ponto hoje na cidade, aí nevrálgico para a gente. É uma luta que eu tenho travado faz tempo, mas que agora acabou as coisas se acalorando, porque, com razão, teve uma intervenção judiciária, com o Ministério Público acompanhando. Hoje nós estamos com uma operação chamada Sigpare, que é muito complicada, porque as pessoas, enfim, têm que, às vezes, ficar 30 minutos, 40 minutos esperando a sua vez de passar, né? que é horrível. Um problema estrutural. A Prefeitura contratou um laudo novo,
que era a exigência do judiciário para poder retirar o sistema Sigpare. O laudo foi apresentado, o MP tem 3 dias para apresentar as suas contrarrazões, concordando com o fim do sistema ou não. A gente imagina que vai conseguir, mas o principal é que o governador, o governo do estado, na verdade, tem que se responsabilizar pelo que já tinha contratado lá atrás. No ano passado, em fevereiro, o governo do estado contratou um projeto executivo para reformar a Ponte dos Barreiros. Ou seja, você não vai contratar um projeto executivo, pagar R$ 1.800.000 se você não vai reformar a ponte. É óbvio que vai, até porque a Ponte dos Barreiros é fundamental para a continuidade do VLT. A gente falou aqui do VLT en passant, mas vamos falar a verdade, o VLT, o erro, está no início dele. Porque ele deveria ter iniciado por lá, pela área continental de São Vicente. Com todo respeito aos outros campos, até mesmo São Vicente, que hoje tem ali o VLT de Barreiros até a divisa com Santos, mas o grosso que trabalha em Santos também está na área continental, então deveria ter iniciado por lá. Bom, infelizmente, quando eu cheguei na Assembleia, isso já tinha sido decidido anteriormente. Então não tivemos tempo de mudar. Agora, o que eu não acho justo é que a gente segregue a cidade e a área continental não tenha o mesmo serviço que tem a área insular. Por isso, vou brigar muito para que a gente possa reformar a ponte. E aí, é claro, eu falei para o secretário Vignoli na quarta-feira que eu estive lá. Essa ponte é municipal, né? Há uma discussão, mas eu tenho convicção que a ponte é do Estado. É do Estado. Porque foi o Estado, com um consórcio em 95, que entregou essa ponte ao município. Então, quem constrói, que dê manutenção e que possa fazer as obras necessárias, se for o caso. Mas eu acho, Butrão, até falei para eles, que essa discussão de competência de quem é irrelevante para o momento, é irrelevante. Eles sabem muito bem que São Vicente Qual não tem... Qual o custo disso para o governo do Estado, meu Deus do céu? Vai custar um pouco mais de 20 milhões, segundo o que o responsável pela Malbertec, que é a empresa de engenharia, falou para mim nessa semana. É na origem, mas, né? veja só, o que eu quero dizer, sobre competência, eu acho que é irrelevante. A questão é a seguinte, é vontade política de fazer. Foi se demonstrado interesse no ano passado. E, poxa, a não ser que o governador não tenha interesse em dar continuidade com o VLT, a não ser que não tenha interesse em ajudar mais de 150 mil pessoas que vivem hoje na área continental. A cidade não tem condição de fazê-la. Por isso, eu estou me debruçando, aí, conversando com vários secretários. Eu conheço o processo de cabo a rabo do caso da Ponte dos Barreiros. Só foi dado o laudo recente agora, que a prefeitura contratou, porque do período que o PT tinha dado o laudo no final do passado até o momento de hoje, não teve nenhuma nova fissura, o que permitiu que o engenheiro atestasse que é possível ter mais 6 meses sem o modelo de Sigpare que está hoje, que está atrapalhando demais as pessoas da área continental. E mais, se a gente fechar a ponte sem obra, aí é o cúmulo, porra. Se para fechar a ponte, vamos fechar para a gente poder começar a fazer essa obra que essas pessoas esperam. E pode ter certeza, se a ponte for interditada, vai criar um colapso de trânsito na Praia Grande bastante. Mas aí quem paga o pato é o prefeito, né? Vai pagar o prefeito, mas obviamente, veja, os ônibus da MTU também... Todo mundo culpa o prefeito por tudo, qualquer prefeito em qualquer lugar. São 9 linhas que passam pela ponte. Então, o Estado também é usuário da ponte. E aí eu falei mais, olha, tem uma ponte ferroviária anexada à ponte rodoviária. Então, poxa, vamos no mínimo tirar a ponte ferroviária no momento atual para aliviar um pouco mais do peso que recai sobre a ponte rodoviária. Então, tem maneiras de colaborar. E aí eu disse, para concluir sobre esse assunto, acho que a demonstração clara vai ser em dezembro. Porque em dezembro nós teremos em mãos o projeto executivo que foi contratado pela MTU para falar preço, o que precisa fazer, detalhamento da obra, que deve ficar mais ou menos nesse valor que eu falei. E aí eu disse a ele... Muita burocracia, né? Burocracia, mas para fazer uma obra grande, você não vai fazer uma obra sem o projeto executivo também. Nesse ponto eu até concordo. Não, obra grande porém, Boturão, claro, porém, aí em dezembro, o governador vai mandar o orçamento de 2020 para a Assembleia Legislativa. Esse objeto, esse valor tem que constar no orçamento. Que é o meu pedido ao governador. Eu falei, governador, insira para me dar segurança e dar segurança para as pessoas, que nós vamos ter no orçamento do próximo ano, vai contemplar a reforma da Ponte dos Barreiros, que vai ficar nesse valor aí. E disse a ele ainda, Você convidou ele para vir aqui já? Ele sabe, acho que ele vai precisar vir para cá em algum momento. Não dá para esperar a terceira fase do VLT para reformar a ponte, porque a gente sabe
que o VLT é um projeto que ele é demorado. Ele acompanha o VLT, ele sabe do que se trata? A questão do Tem VLT? um zoom aí muito forte de que há possibilidades de se repensar como um todo no projeto do VLT, porque ele é muito caro. Há um burburinho aí que isso pode acontecer. O VLT Agora, ficaria por isso que está e acabou. ficaria por aí e dali para frente viraria BRT, Isso aí. que é a história dos ônibus e Isso já tal. acompanhei quando que era, aí veio, como era o nome do secretário, o que foi de Campinas lá? Já foi. É o Joaquim Lopes. O Joaquim Lopes. Aí o Joaquim eu tive com ele, eu estava na GEM nessa época, foi lá. Aí, agora é trilho, não, agora é por ônibus. Porque, então assim, essa é a discussão que demorou 30 anos também, além do trajeto, mas isso até onde vai? Quer dizer, como é que você, se você tem lá a briga da Praia Grande, que diz que passa fora do círculo dele lá, a cidade é para baixo, ele passa lá em cima, aí quando você chega em Mongaguá ele quer, porque passa no meio da cidade. Sim. Então, essas discussões acabam não andando. Fica lá, não, pode ser o trem, não, mas o trem é que esse quer, quem não quer. Entendeu? Eu presenciei briga de competência de prefeitos. Isso aqui é bom para você, mas não é bom para mim. Então, enquanto fica... Esta é a minha discussão. E o povo... Essas discussões são bem complicadas. Onde é que o cara vai? Continua atravessando a ponte a Há pé. quem defenda a então- tese que a ponte do Mar Pequeno prejudicou muito o município de São Vicente, né? Há quem defenda essa tese. Sim. Né? Foi uma ligação que facilitou muito, melhorou muito, né, os caminhos em relação aos acessos à Praia Grande, mas teria prejudicado, por outro lado, né, a cidade de São Vicente. Mas Então, imagina- são coisas que precisam ser Mas eu não discutidas. consigo nem, Mas tem que consigo nem fazer. imaginar hoje como é que seria sem a ponte do Mar Pequeno também, hoje não Butrão. tem mais Sendo como bem imaginar, franco, pela claro, Ponte ia ser um caos. As coisas se adaptaram. Agora, As o coisas se adaptaram. que não Há quem dá... defenda essa tese, eu não sei. Veja, assim, eu só acho que seria uma baita injustiça, e eu vou brigar por isso, que no caso de São Vicente, a terceira fase está prevista no orçamento, foi colocada em todos os órgãos ambientais e tal. A terceira fase nós apresentamos no ano passado com o governador Alckmin ainda, que não precisaria derrubar a ponte para fazer a terceira fase. Eu mesmo comemorei essa definição, porque eu acho que isso poderia ter adiantado pelo menos um pouco a questão da chegada do VLT na área continental, e agora você segregar a cidade. Ah, não, uma parte vai ter VLT, a outra não. Pelo menos então vamos contemplar o que estava previsto lá atrás, que é a terceira fase. E aí daí para frente vamos discutir. Eu acho que tem que ter VLT em tudo. Porque, pô, para a capital é metrô. E a gente aqui da Baixada tem que ser ônibus, ônibus e ônibus. Porra, se não assim, a única região contemplada vai ser sempre a Grande São Paulo, porque tem mais gente e tal. Quanto que gasta no metrô? Canso de na capital? repetir aqui, você fica 3 meses sem ultrapassar a Grande São Paulo e ir para o interior do estado. Fica 3 meses. Você vai achar um viaduto novo, um túnel novo, uma obra nova, um acesso novo onde você quer ir, uma saída nova, uma ponte nova, um heliponto novo, um aeroporto sendo construído pelo interior de São Paulo afora. Aqui não acontece, os caras não querem. Mas sabe quem é o É culpado? incrível. Sabe quem A é o culpado? representatividade política? É lógico, é lógico. O Caio sabe melhor do que ninguém a luta que é a quantidade de deputados que nós temos, qual é o peso. Se você pegar pelo interior aí, eles Agora vêm com aumentou 10, até, né? 12 Parece com deputados. 4 agora, né? Mas eu quero reforçar isso, assim, com relação ao VLT, é um projeto que, na minha avaliação, ele é exitoso, foi um projeto que deu certo, é um Maravilhoso, projeto maravilhoso, é um sem novo dúvida. modal de transporte para a Baixada. Sem dúvida. E assim, a gente retroceder depois para voltar a falar de ônibus novamente, pô, nós temos, as nossas vias já não tem quantidade, já são todas sobrecarregadas. Onde é que você vai pensar numa nova linha para ônibus? Então assim, eu não acho justo que a Baixada sofra esse retrocesso. Por isso, eu vou estar lá brigando, posso ser, inclusive, vencido, mas eu não vou descansar enquanto a gente não conseguir concluir o que estava previsto lá atrás. A reforma da Ponte dos Barreiros e a terceira fase do VLT. Olha, o governador do estado tem que vir aqui, né? Tem que vir aqui. Uma coisa é ele escutar o Caio e tal, pedindo, porque é de São Vicente e tal, não sei o quê, aquela coisa toda, pode ter má vontade com o Caio é do PSB, filho do Márcio, essa coisa toda. É lamentável que isso aconteça, mas pode até acontecer. Agora, não vir aqui à região é algo inaceitável.
São 8 meses de governo e o governador do estado não pisou aqui na Baixada Santista. É muito longe. Não dá para entender uma coisa dessa. Se você for fazer a média dos últimos 2 governadores, o Geraldo Alckmin foi governador 2 vezes seguidas e o Serra, todos os últimos 2 governadores, você vai ter pelo menos uma vez por mês na visita de um deles aqui. É verdade. Tá certo? Então, pô, o cara vai ver a situação que está. Fala, governador, a situação é essa, olha o que está acontecendo aqui, isso vem para cá, isso atrapalha a comunidade e tal, 150 mil pessoas que circulam por aqui e tal. Ele vai ver aquilo que está acontecendo, tá certo? É diferente de escutar os reclamos do deputado, do prefeito, essa coisa toda, né? É melhor. Né? E quero deixar bem claro, hein? Tenho contribuído, não tenho sido não tem pedra feito no sapato oposição, para poder nada, criar claro, problema. lógico. Praticamente todos os, salvo engano, todos os projetos apresentados pelo governo, eu emendei alguns deles para tentar criar uma melhor redação, mas ajudei a aprovar. E a nossa bancada de 8 deputados, que é a terceira maior bancada da Assembleia, tem ajudado em todos os projetos. Então, claro. assim, a eleição passou, Claro. eles sabem, obviamente, que eu trabalhei muito para que outro candidato vencesse, mas daqui para frente é nova história. Agora, acho que, assim, a gente tem sido preterido e essa questão da Ponte dos Barreiros, na minha concepção, comigo, vai ser simbólico. Dezembro é o momento de mandar o orçamento para a Assembleia Legislativa. Eu até falei, se não constar, eu vou emendar para colocar. Se eu sentir que a base do governo vai retirar, daí para frente, claro que assim, é nítido que não há interesse nenhum em colaborar. Além, não estou nem falando dos convênios rompidos, hein? Não estou falando de 50 milhões de convênios rompidos com São Vicente. Enfim, isso aí nós estamos discutindo judicialmente, politicamente. Tá? Estou falando da continuação de um programa que o governo do estado escolheu lá atrás. E não foi o Márcio França que escolheu fazer o VLT. Ah, o Márcio França fez porque era... Não, quem escolheu fazer o VLT foi lá atrás. E, pô, quem assume o governo, assim, você assume um governo, você não assume uma quitanda que você tira, põe a hora que você vê. Isso aqui tem uma continuidade, tem um programa que você está lançado, então tem que se ter responsabilidade e equilíbrio para tomar essas conduções. Muito bem. O pessoal às vezes acha que a gente pega no pé e tal, não é questão de pegar no pé. O João Dória viajou à China, tudo bem, faz parte e tal, vai lá buscar empreendedores, compradores, investidores, né, para fazer privatizações aqui no estado de São Paulo. É a mesma agenda que ele seguiu como prefeito de São Paulo. Ninguém via o Dória pelas ruas de São Paulo e tal, ele estava em Nova York, estava na China, estava no Japão, na Coreia, não sei o quê. Não foi privatizado. Foi privatizado alguma coisa na prefeitura de São Paulo? Não, nada, absolutamente foi privatizado. Por quê? É difícil, é muito difícil você comprar ali o Ibirapuera, comprar o Pacaembu, sabe, muito complicado. Então, pô, faz o arroz com feijão, vem aqui, meu Deus do céu. Anda na rua, vai passear com o prefeito aqui, com o Paulo Alexandre, vai passear com o Pedro Gouveia em São Vicente, vai passear com o prefeito de Guarujá, vai ver o que está acontecendo, os problemas que estão acontecendo aqui, meu Deus do céu. Um break, a gente volta já já. Muito bom, sequência aqui do Ponto de Vista, o Uriel Vilas Boas participando com a gente aí, Santana? Isso, ele fala sobre um evento que foi realizado no SESC, promovido pelo Fórum da Cidadania, reunindo várias entidades, empresários, sindicalistas, representantes de universidades, para discutir o desenvolvimento da Baixada, né? Ele quer saber como é que esses encaminhamentos discutidos ali podem ser transformados em projetos públicos, de interesse público. Uriel, nenhum dos deputados estaduais nós pudemos estar lá porque nós estávamos, inclusive, votando a DERSA. Então, foi no mesmo dia, a gente tinha até avisado aos responsáveis que poderia acontecer isso e acabou que calhou no mesmo dia. Mas todo mundo mandou representação. Nós retomamos aí, né, falaram bastante da questão da mobilidade urbana, da questão da geração de emprego, que é o que preocupa muito a Baixada. Então, sim, agora, muitas das coisas, com todo respeito, não vai ser um projeto de lei que vai resolver. Claro. Isso é grana, meu, investimento, decisão política, vontade política, né? Porque para você fazer ponte, não basta, um deputado não adianta, fica obrigado o Poder Executivo a fazer uma ponte. Fica obrigado o Poder Executivo a ampliar o VLT. Isso não existe. O que tem é decisão política. E aí, meu amigo, decisão política, para mostrar que tem boa vontade, não adianta ficar só no gogó, tem que ser na prática. Quero ver no orçamento. No orçamento que a gente decide as coisas. Tudo bem, ele tem lá uma maleabilidade depois para poder escolher, mas é na hora de decidir onde vai a grana que você decide onde você quer investir mais ou menos, ou pelo menos equilibrar as regiões. Então, assim, é importante que se debata, que se ache saídas e tal, mas é fundamental que tenha a decisão de optar por investir aqui.
Muito bem, é isso que precisa mesmo, né? Investimentos aqui, obras importantes, pontes, túneis, viadutos, aeroporto, né? Acabar com essas lendas urbanas que a gente tem por aqui. Agora, tem um projeto seu aqui, ô deputado, acho que é seu, né? Claro, que condiciona o patrocínio do Estado em competições esportivas. A igualdade da premiação, o quê? No masculino com feminino? Masculino e feminino. É isso? Eu tenho tido aí Que tipo de algumas... competições são essas? Não enfim? são competições, as competições são- que ocorrem nos jogos abertos, jogos do interior e outras tá. competições mais bancadas pelo governo do Estado, que não pode ter diferenciação de premiação. A gente viu agora o caso das... Claro que nós estamos falando de uma grande coisa e eu vou aqui falando de coisas menores, mas que também é um incentivo para que as mulheres possam praticar. A gente viu a seleção feminina de futebol agora recentemente, falando aí de igualdade de condições e tal, de por que o esporte no feminino tem tanta dificuldade, porque muitas vezes as federações não exigem dos clubes que montem times femininos, e aí, por consequência, acaba criando isso. Então, numa menor O futebol escala... deu uma melhorada, né? Melhorou um E outros, pouco, os foi clubes até... grandes estão aí fazendo... foi até... Seguindo o foi exemplo até do bem Santos. aí. Foi até bem o futebol feminino, mas depois, no final, acho que faltou um pouco de estrutura, de fôlego para as meninas também. Nós precisamos também ter uma nova geração que dependa menos da Marta, da Cristiane, da Formiga e tal. Mas mesmo assim, acho que o esporte de base aqui precisa ter esse equilíbrio. Então, o que fizer para o masculino tem que fazer para o feminino, isso em todos os sentidos. Isso vai ser votado na Assembleia? Isso vai tentar avançar nas comissões, lá na Assembleia, mas é uma maneira que a gente tem de tentar equilibrar aí e fomentar mais o esporte, em especial o feminino, que muitas das vezes acaba ficando um pouco de lado, né? O masculino acaba sendo sempre mais incentivado e o feminino muitas vezes acaba ficando para segundo plano. Diga, Santana. Deputado, o senhor lembrou muito bem que na eleição para governador o senhor trabalhou incansavelmente pela candidatura do seu pai, até natural isso, e ainda assim, mesmo com a derrota do seu pai, o senhor está na Assembleia, está apoiando projetos, o senhor entende, de interesse público, encaminhados pelo Executivo Estadual. Eu queria saber se a reciprocidade está acontecendo também, se de alguma maneira o governo do Estado, não só a figura do governador, mas os secretários, os gestores de autarquias e de órgãos de instâncias menores, estão tendo alguma certa resistência em atender o senhor, do encaminhamento de pedidos da Baixada Santista, ou não, ou a eleição realmente, do ponto de vista do governo do Estado, passou também. Santana tem casos e casos, né? Sendo bem franco aí. Tem aqueles que assim, levam muito ainda a questão da eleição e tal, etc. E eu sei que eles ficam o tempo inteiro, muitos deles, não vou dizer que é o governador e tal, mas eu sei que às vezes os bastidores vão nas lideranças do PSB, nos prefeitos que estão eleitos pelo PSB ou no arco de prefeitos que ajudaram nossa aliança e falam, olha, vem cá, precisamos, vem pro PSDB ou vem pro partido aliado e tal, papá. O que acaba também, muitas vezes o prefeito, né, ali desesperado para conseguir uma obra, muitas das vezes ele, cara, eu estou com dificuldade e tal. Então tem muito disso, mas eu tento o tempo inteiro ser o mais razoável, equilibrado possível. Tem muitos secretários que me atendem e avançam com questionamentos. Agora, eu falei o tempo inteiro que hoje a minha prioridade é a questão da ponte. A Ponte dos Barreiros tem deixado a questão da população de São Vicente, em especial da área continental, sem dormir. Então, vai ser aí, sem dúvida, uma demonstração clara. Se nós vamos dar continuidade àquilo que o governo do Estado tinha previsto, de fazer investimento, ou se será rompido esse cronograma de investimentos. E aí, claro que daí para frente também eu me sinto mais à vontade para poder, talvez, ser mais duro, ser mais crítico em alguns pontos e tal, mas eu volto a acreditar. Acredito no bom senso, no equilíbrio e que o governo tem que dar continuidade nos programas previstos anteriormente. Não pode, por questões partidárias, políticas, serem rompidas. Então, em dezembro, eles me pediram, vamos esperar o projeto executivo, que aí sim eu consigo saber o preço final, eu consigo saber... Bom, o prazo está dado, a prefeitura contratou o laudo, possivelmente nós vamos retomar aí o sistema normal da Ponte dos Barreiros, mas aí em dezembro é uma demonstração clara aí de compromisso do governo do Estado, não com o Caio, não com o Pedro, porque a gente está aqui, passa, enfim, e também ninguém é apegado a nenhum cargo, mas às pessoas, ao povo.
Bom, há um delírio, né, que a gente vem acompanhando aí, né? Aliás, que devia ter sido evitado pelo presidente da República, mas pelo contrário, né? Mais uma vez ele se pronunciou equivocadamente, falou uma besteira que vai para a reeleição em 2022, né? E, na verdade, o governo dele está fazendo água, né? O governo do presidente Bolsonaro não existe, né? Não existe o governo do presidente Bolsonaro. Como até agora a gente também não vê nada em relação ao governo do Estado, né? E a gente só... o Dória se posicionando para 22, né? E será que nós mudamos já, Iberê? O calendário já avançou e a gente não sacou? O que é isso aí? Tem o governador do Rio Tem também. a história também do momento único, né? Que a gente, Então, mas né? tem o governador do Rio Tem a espiritualidade, às vezes tem setores da espiritualidade que defendem isso, né? Pode ser que seja isso que a gente esteja vivendo, né? Não sei, porque estamos em agosto de 2019, os caras têm que governar esse país, esse estado, e até agora a gente não vê, né? O governador do Rio já se lançou também. Né? Você lançou aqui. Presidente, entendeu? Mas agora com o sniper lá que acertou o bandido. Ele saiu alegria, comemorando, né? Como se fosse o gol do Flamengo. Então, é que eu acho que assim, está se pensando em política. Política. A minha preocupação é assim, que o problema da população, por vezes, para um time de políticos, é detalhe. Ele está preocupado com a carreira dele, quer saber como é que ele vai se manter no baile, como é que ele vai continuar dançando, né, Márcio? Quer dizer, você me deixa brincar aqui. Eu não tenho... Então, isto é assim, que esses problemas se acumulam, pouco se resolve, e eu vou voltar a dizer aqui, ou você vota com consciência, e não pode votar com o estômago, com o fígado. Se vota com o fígado, nós vamos ficar o quê? Sempre fazendo isso. À mercê desse sassamutema que aparece pela vida, vou resolver, não vai, eu prometo, não faz, eu prometo e levo para casa. Esta é a política nacional. Eu tenho assim, continuo com a esperança de que os jovens, e o governo federal tem apresentado alguns deputados federais jovens, como o Caio, que tem se posicionado com muita clareza e muita competência. De partido não me importa qual, entendeu? Esta é a única alternativa que nós temos, que venha uma nova safra, que essas oligarquias comecem a ir para a rede de descanso, para um pouquinho e deixe a política se cristalizar e trabalhar em benefício da população. Então vamos ver se essa renovação, embora morosa, poderia ser mais acelerada, ela um dia virá para que a gente possa discutir os problemas do país, problemas da cidade, do estado, em prol da municipalidade e do cidadão. Senão não tem jeito. Nós vamos ficar presos lá com os careiros da vida, os sarnês. Eu digo assim, porque 2022 faltam 3 anos e meio, tá certo? Acontece uma mudança nas nuvens, né, o Ulisses usava, mas quem começou a usar foi o ex-governador de Minas Gerais, né, o Carequinha, lembra? O Tancredo. Tancredo, né? Não. Anterior ao Tancredo, me fale o nome agora. Ele é que começou a usar, o Ulisses também usava, enfim, as nuvens na política. Mexe umas nuvens, surge um candidato que ninguém exatamente estava muito focado e ele salta aí, não tem Dória, não tem Bolsonaro, não tem nada disso, né? Até pelo momento difícil e conturbado. Já tivemos uma série de casos. Magalhães Pinto. Já tivemos Collor, tivemos o... Pois é. Surge no ano da eleição, surge uma figura assim que pode pegar todo mundo de surpresa. Mas a eleição mesmo vão ter no ano que vem, com certeza absoluta. E me parece que o ex-governador Márcio França pode mesmo disputar a prefeitura de São Paulo. É isso, Caio? Olha, Boturão, eu tenho estimulado muito, né? Se é que a minha pressão vale alguma coisa, da minha parte eu tenho estimulado muito, porque também tenho convivido bastante na capital, com alguns agentes políticos que fazem política lá, enfim, com as pessoas, e percebo aí a boa recepção que tem o ex-governador Márcio França na capital. Já foi assim na eleição, né? Vale lembrar que o governador na capital ganhou com quase 1 milhão de votos de diferença do Dória lá. 60% dos válidos, quase 40%, 60%, 40% praticamente lá, o que já o credenciaria. E ele tem conversado bastante com alguns agentes também, onde ele vai é sempre muito bem recebido e tal. Então eu tenho estimulado bastante. Acho que numa eleição de prefeito as pessoas acabam sendo um pouco mais, assim, não sei se eu posso dizer essa palavra, mais equilibradas ao tomar a decisão, né? Eu sei que o Brasil está com muitos extremos, mas eu acho que numa eleição como de prefeito, vale o que a pessoa já fez,
qual o currículo da pessoa, onde é que ele foi bem sucedido, não foi? Eu acho que tudo isso tem um peso maior. Por isso eu acho que a eleição tem a cara aí dele e tem tudo para que dê certo. Eu tenho estimulado bastante. É claro que a decisão final é dele, mas eu estou sentindo que ele, como é que a gente fala? Eu consegui, ele engoliu a chumbada. Foi picado, aí, né? foi picado pela ideia. também pela vontade da disputa da capital. Da mesma forma que você incentiva, né, o Márcio a prefeito, a recíproca dentro de casa para prefeito em São Vicente também é verdadeira, não? Não, aí não. Aí não, aí ele tem sido... Aí tem que respeitar a hierarquia familiar. Aí tem... Não, o Pedro é o nosso candidato, pré-candidato, na verdade, a prefeito. Claro que tem um mandato aí para cumprir até o final do próximo ano, mas a gente acredita muito aí que a gente vai ter condição de ir para a disputa, com o Pedro bem na disputa, então... A recíproca não tem sido a mesma, não, viu? A gente, lá em casa sou eu, nesse momento, que tenho incentivado mais ele a disputar a capital. A gente tem também monitorado isso com algumas pesquisas. Tem algumas pesquisas aí tal, me parece que posicionam bem o Márcio, né? Tem ido muito bem nas pesquisas. É claro que são pesquisas, é claro que a capital, ela também, ela muda muito, ela é uma cidade difícil de ser compreendida, já votou 3 vezes no PT, para a prefeitura, já votou no Maluf, já votou agora no Dória. Então, a capital, né, ela... Enfim, a cada momento é uma coisa nova. Dificilmente reelege um prefeito. Sim, vocês sabem ainda do histórico. O único que, nesses últimos anos, foi reeleito foi o Kassab, mas que também estava naquele momento. Ele assumiu no lugar do Serra e depois acabou conseguindo se reeleger com uma marca muito forte do governo e tal. Então, eu sinto que tem boa chance lá do Márcio França fazer uma boa eleição. E eu acho que também a eleição da capital será a eleição do Brasil, né? Porque todos os agentes políticos estarão colocados. O PSL terá uma candidatura, o PSDB terá uma candidatura, muito possivelmente com o Bruno disputando a reeleição, e o PT também deverá ter um candidato, até porque tem tradição na cidade, e nós vamos colocar, muito possivelmente, a nossa também. França, obrigado pela presença aqui, pelos esclarecimentos. Vamos continuar lutando aí pelas coisas da Baixada, especialmente, claro, no seu caso lá, a ponte dos Barreiros, né, que é fundamental, né, para o bom andamento de São Vicente. Valeu, obrigado. Viu? Obrigado, Boturão. Agradecer aqui a Iberê, ao Santana pela companhia e a vocês aí que nos acompanharam. Iberê sempre conosco aqui, participando com a gente. Marcos Santana diariamente aqui no Ponto de Vista. A gente ao vivo, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, sempre aqui pela Santa Cecília TV. A nossa reprise se acompanha às 8 da noite. Tchau, gente. Obrigado.